Oi, pessoal, tudo bem? Gente, vamos começar mais um dos nossos estudos, tá? Sobre tendências na área da educação. Nós vimos, né, no vídeo anterior, no finalzinho, falando, né, sobre a questão dos currículos, da organização, tá? Que pode acontecer em redes, tá? Em redes de ensino, em redes, né, e em escolas, uma vez que os desempenhos dos alunos são medidos por meio das habilidades, as quais demonstram, né, ter nos exames de larga escala, que foi citado o exemplo, né, da prova Brasil e do Enem. Também vimos que, diante, né, do que já foi visto no outro vídeo, se você não viu, veja lá no vídeo anterior, que de uma maneira muito superficial, é importante que as competências sejam reveladas em nossas ações e que mobilizem os recursos e conhecimentos que temos em situações específicas, diante de um fenômeno da vida, sejam eles no âmbito social, natural ou provavelmente de ambos, né? E também fala que as habilidades estão mais no âmbito do saber fazer, eminentemente imediato e prático. E diferentes habilidades, quando articuladas, decorrem, né, de competências ou constituem competências, mas sempre envolvendo algum conhecimento. E hoje, nossos estudos vai dar continuidade e vamos ver o que tem para nós hoje, tá? Então, você deve ter claro que ao, ao organizar um currículo escolar, se coloca o desenvolvimento, né, das competências e habilidades como eixo, um eixo norteador no lugar, né, daquela organização que relacionava conteúdos. Isso não significa, em hipótese alguma, que os conteúdos estão sendo desvalorizados. Ao contrário, o propósito dos espaços escolares é a construção de conhecimentos e a proposta dessa organização curricular por competências e habilidades tem por finalidade atribuir significado a esses conteúdos. Então, com essa proposta, esse conhecimento é aplicável e problematizado para a construção de um outro conhecimento. Logo, pensar em uma como uma organização curricular que considera o desenvolvimento de competências e habilidades implica o abandono da crença que conhecimentos podem ser transmitidos e a substituição desse conhecimento é construído e aplicado pelos próprios alunos em seu processo de aprendizagem. Então, a nossa BNCC vai tratar sobre isso, sobre competências, sobre habilidades. Vimos que a competência vai envolver o conhecimento e as habilidades sobre o saber fazer. Então, antes, né, aqui fala do nosso texto que essa organização curricular que considera, né, o desenvolvimento de competências e habilidades estão integradas, implica o abandono da crença que conhecimentos podem ser transmitidos. E aqui vai se enfatizar que o conhecimento ele é construído, certo? E que esse mesmo conhecimento que é construído, ele vai ser aplicado pelo próprio aluno em seu processo de aprendizagem. A partir do momento que o aluno ele constrói esse conhecimento, né, ele não é só transmitido, ou seja, eu transmito e o outro recebe, não, eu vou construir e ao mesmo tempo eu vou poder praticar, eu vou poder fazer, eu vou saber fazer, certo? O parágrafo anterior, né, deixa eu só colocar aqui, o parágrafo anterior do texto evidencia uma aparente contradição
em relação à inovação educacional que é proposta pela LDB. Vamos entender o que esse texto agora quer nos dizer sobre essa aparente contradição. Por um lado, a LDB vai valorizar a flexibilização, certo? Que a gente viu no outro vídeo, sobre a flexibilização, reconhecendo as individualidades dos alunos e os contextos onde estão inseridos. Esse é o primeiro ponto. Só que do outro lado, quando monitora a qualidade de ensino oferecido pelas escolas e redes de escola, regula indiretamente, engessa o mínimo ou essencial que os alunos aprendam de forma generalizada e padronizada. Então, diante desse contexto, você acha que essa contradição é realmente aparente ou realmente agora é real? O que nós vimos agora? Que essa contradição que foi explicada aqui, por um lado, está valorizando a flexibilização. A flexibilização tendo entendimento da individualidade do contexto. Por isso que essa flexibilização. Só que, por outro lado, quando vai se monitorar, quando vai se avaliar a qualidade do ensino a partir dessa flexibilização, que é oferecido pela escola, né, e pelas redes, que vai regular indiretamente, engessa o mínimo. Não se valoriza o mínimo ou o essencial que os alunos aprendam. De um lado eu vou flexibilizar, mas eu não vou oferecer o suporte necessário, pelo menos um mínimo, para que o aluno ele aprenda de uma forma generalizada e padronizada. Fala do engessamento. Engessa o mínimo ou essencial que os alunos aprendam de forma generalizada e padronizada. Então, nessa situação, diante desse contexto, essa contradição ela é aparente ou é real? Seja ela aparente ou real, qual proposta faria para superá-la? O que você entenderia como mínimo ou desejável em um currículo escolar? Vamos refletir sobre isso. Sabemos que a opção, por um currículo que privilegia o desenvolvimento, como nós estamos vendo, enfatizando, competências e habilidades, tem como pano de fundo uma concepção educacional e adere a uma tendência pedagógica. Já em sua origem, o termo competência foi associado à aptidão e à capacidade de analisar e resolver problemas. Na sua origem, esse termo competência, tá? Já foi associado à aptidão e capacidade de analisar e resolver problemas. Mas associar a competência à mera capacidade seria tornar simples algo muito complexo, podendo levar a um entendimento equivocado. A competência, ela implica a articulação de diferentes conhecimentos e a aplicação deles em determinados contextos com ações pautadas em valores individuais ou coletivos. Segundo esse autor, em 1997, de acordo com o texto, para enfrentar uma situação da melhor maneira possível, deve-se, via de regra, pôr em ação e em sinergia vários recursos cognitivos complementares, entre os quais estão os conhecimentos. Então, veja que o termo, antes, desde a sua origem, estava associando competência somente com aptidão e a capacidade de analisar e resolver problemas. Mas como é que a gente pode resumir somente a resolver problemas? É preciso que tenha-se outros conhecimentos. Por quê? Associar a competência à mera capacidade seria tornar simples algo que é muito complexo. Resolver um problema não é tão simples, dependendo
do contexto, dependendo da capacidade de uma pessoa, do indivíduo, para resolver, analisar e resolver um problema, é preciso ter vários conhecimentos. Então, a competência implica a articulação de diferentes conhecimentos e também a aplicação desse conhecimento em determinados contextos. Não é somente ter o conhecimento, é preciso aplicar esse conhecimento em determinado contexto. Ou seja, além de aplicar, eu tenho que ter ações pautadas em valores individuais ou coletivos. Então, segundo esse autor, para enfrentar uma situação da melhor maneira possível, deve-se pôr em ação e sinergia vários recursos cognitivos complementares, entre os quais estão o conhecimento. Em entrevista, esse autor, que eu não sei a pronúncia, gente, eu não vou nem continuar. Vocês estão vendo aí, né? No nosso texto, vocês têm aí. Ele vai discorrer sobre o conceito de competência, a qual, segundo ele, vai dizer o seguinte, que a competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos. E quais são esses recursos cognitivos? Saberes, capacidades, informações, etc., para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. E ele vai nos dar aqui 3 exemplos. Saber orientar-se em uma cidade desconhecida mobiliza as capacidades do quê? De ler um mapa, de localizar-se, pedir informações ou conselho. Então, para eu me orientar, se eu estou num lugar que eu não conheço, numa cidade, num bairro, numa região, eu preciso mobilizar as capacidades de se pensar. Pensar no quê? Que capacidade é essa? De ler um mapa, de saber a localização, de pedir informação ou conselho. Então, isso envolve capacidades. Os seguintes saberes: ter noção de escala, elementos da topografia ou referências geográficas. Esses são saberes. Saber curar uma criança doente vai mobilizar as capacidades de observar sinais fisiológicos, medir a temperatura, administrar um medicamento. Veja que estamos falando sobre recursos cognitivos. Eu tenho que pensar, eu tenho que ter um conhecimento, eu tenho que ter um saber, uma capacidade. Informações são recursos. Então, saber orientar-se, né, como foi dado exemplo aqui, é ter a capacidade de me mobilizar. Eu estou num lugar que eu não conheço. Então, o que eu vou usar, o que eu vou fazer para me situar naquele lugar? Eu tenho que saber ler um mapa, pedir uma informação, pedir um conselho, me localizar, buscar. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. E tenho que ter os seguintes saberes: noção de escala, topografia. Claro, gente, dependendo do contexto, da situação, para resolver um problema que não é simples, é complexo e que tem que envolver vários recursos. Saber curar uma criança doente, eu tenho que entender os sinais fisiológicos, eu tenho que eu tenho que saber utilizar o termômetro e saber o que quer dizer ali ao ler aquele número, aquele símbolo, né? Administrar um remédio, se é em gota, se é em comprimido, o horário, a quantidade, tudo isso é capacidade cognitiva. Tem a ver com conhecimento. Então, os seguintes saberes que ele continua nos falando: identificar patologias e sintomas, primeiros socorros, terapias, os riscos, os remédios, os serviços médicos e farmacêuticos, saber voto, de acordo com seus interesses, mobiliza as capacidades de saber se informar, preencher a cédula. Os seguintes saberes: instituições políticas, processo de eleição, candidatos, partidos, programas políticos,
políticas democráticas, são exemplos banais. Outras competências estão ligadas ao contextos culturais, estão ligadas ao contexto profissionais e condições sociais. Os seres humanos não vivem todos na mesma situação ou as mesmas situações. Eles desenvolvem competências adaptadas a seu mundo. A selva das cidades exige competências diferentes da floresta virgem. Os pobres têm problemas diferentes dos ricos para resolver. Então, algumas competências se desenvolvem em grande parte na escola, outras não. Então, veja que não é algo simples. Não é somente, como foi, vou voltar aqui, falado logo no início, que o termo competência não só está associado à aptidão e à capacidade de analisar um problema e resolver. Vai estar associado a algo mais complexo. É preciso outros recursos, recursos cognitivos. É preciso, me mobilizar. É preciso enfrentar a situação da melhor maneira possível. Então, eu vou usar todos os recursos cognitivos possíveis para entender, analisar aquela situação e resolver. Então, voltando aqui, vamos assimilar agora o que a BNCC vai dizer em relação ao termo competência. Então, na BNCC, a competência é definida como a mobilização de conhecimentos. Se eu tenho que mobilizar para entender uma determinada situação, eu preciso de recursos para poder entender, analisar e resolver. Então, a BNCC diz que a competência é uma mobilização. Então, eu vou ter que mobilizar conhecimentos, eu tenho que mobilizar habilidades, ter atitudes e valores. Então, definida como mobilização, competência de conhecimentos. E quais são esses conhecimentos? Conceitos e procedimentos. As habilidades são práticas, cognitivas e socioemocionais. E temos as atitudes e valores, que é para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. No próximo vídeo, nós vamos ainda adentrar mais sobre esse assunto, competências e habilidades. Se gostou desse estudo, se inscreve, deixa teu like, compartilha se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, muito obrigado por continuar comigo. E até o próximo vídeo. Até mais.